fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, guarda o meu coração, oh Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, quais soldados são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos. Bem, vamos dar início aqui ao vídeo, né? Hoje é o primeiro vídeo da pequena série aí que eu vou fazer. E vamos falar nesse primeiro vídeo da igreja, né? Uma pequena introdução da igreja. Sabemos que no Velho Testamento, né? Sabemos que antes de Cristo, a igreja que predominava assim aos ensinamentos de Deus era a igreja judaica. A igreja judaica, né? E já falava as profecias de uma boa nova que estaria por vir. E essa boa nova acaba acontecendo com a com o nascimento de Jesus Cristo. Então, quando Jesus nasce, é uma boa nova de Deus para com os homens, né? Quando ele envia o seu cordeiro ao mundo, envia seu próprio filho como cordeiro para que possa tirar os pecados do mundo e assim permitir a salvação e a vida eterna para o seu povo. Sabemos que Jesus começou seu ministério ali com 30 anos de idade, né, por volta dos anos 30, no nosso atual calendário. Teve um ministério curto de 3 anos, apesar de ter feito muita coisa, né, muitos prodígios. Foi um ministério curto ali que teve duração de 3 anos. E após ele ser crucificado, ficou a missão ali de dar continuidade a essa pregação de Jesus, esses ensinamentos de Jesus. Essa missão ficou com seus apóstolos, né? Porém, após a sua morte, os seus apóstolos, eles não tinham aquela força para continuar essa missão de Jesus. Até mesmo porque aquele tempo o Império Romano dominava todo o mundo, né? E era expressamente proibido falar de Jesus. Porém, para que fosse fundado a igreja, né? Apesar de Jesus ter falado para Pedro: Pedro, tu és rocha e sobre ti fundarei a minha igreja. Mas para que isso acontecesse foi necessário a intervenção divina. E quando aconteceu essa intervenção divina? Aconteceu em Jerusalém 10 dias após a assunção de Jesus aos céus. Estavam ali todos os seus apóstolos reunidos junto com Maria, a mãe de Jesus, estava reunida ali no cenáculo, né? Era um dia de comemoração, né? Era o dia da festa de Pentecostes, que era uma festa muito conhecida naquela época, era a festa da colheita.
Então, existia muita peregrinação ali para a cidade de Jerusalém, sempre nesse dia de Pentecostes para celebrar aquela festa, né? Já era um costume. E então, enquanto os apóstolos estão reunidos ali naquela sala, acontece, o Espírito Santo desce sobre eles, né? Como línguas de fogo invadiu ali cada um deles. Cada língua se direcionava a um dos seus apóstolos. E eles começaram ali a falar em línguas estranhas, né? Falar em línguas diferentes. E ali existia pessoas de várias nacionalidades, né? Que estavam ali em Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes. Várias nacionalidades e cada um falava uma língua diferente. E cada pessoa que estava ali ouvia aquela mensagem que os apóstolos falavam, ouvia na própria língua do seu país. Então eles falavam tudo ao mesmo tempo ali, aquela mensagem, cada um falava em uma língua diferente, porém, cada pessoa que estava ali ouvia aquela mensagem na língua do seu próprio país. Então foi algo extraordinário que aconteceu e a partir daí que aqueles apóstolos que estavam amedrontados, estavam com medo, começaram a se encher de autoridade, né? E começaram a profetizar o nome de Jesus. O Pedro, naquela noite ali, fez um discurso tão acalorado, fez aquela pregação forte, onde 3.000 pessoas foram convertidas só naquele dia. E a partir daí, né, os apóstolos foram espalhando a mensagem de Deus e várias pessoas foram se convertendo, né? Mais tarde, um dos soldados de Roma, que era famoso por sua perseguição aos cristãos, que era chamado de Paulo, ele foi convertido ao cristianismo através de uns fenômenos que aconteceu, onde ele perdeu sua visão e de uma forma milagrosamente ele recuperou sua visão depois. Então daí ele se converte ao cristianismo, passa um tempo afastado estudando e mais tarde ele volta e foi um dos grandes nomes né, que fundou a igreja, né? Ali aproximadamente 20 e poucos anos após a morte de Jesus, já se via as cartas que eles enviavam, aquelas comunidades que já estavam formadas ali, como a carta de Paulo aos Tessalonicenses, carta de Paulo aos Coríntios. Tudo isso era comunidades cristãos que já havia se formado, né, ali. Apesar da perseguição de Roma aos cristãos, mas eles só aumentavam, só cresciam. E essas cartas de Paulo, né, que ele escreveu naquele tempo, uns 20 anos após a morte de Jesus, algumas delas estão dentro da Bíblia Sagrada, né, dentro da nossa Bíblia. E mais tarde, ali por volta dos anos 60, né, aproximadamente quase 30 anos ali após a morte de Jesus, é que começaram a se escrever os primeiros livros da Bíblia Sagrada. E a igreja continuou crescendo, cada vez mais adeptos chegavam e ali os soldados de Roma, já a maioria daqueles soldados já estavam, aqueles soldados de patamar mais baixo, a maioria já eram cristãos, já eram convertidos ao cristianismo, né? Só os soldados mais altos ali, aqueles pessoal mais aproximado dos reis, eram de religião pagãs. Aí, no ano de 313, acontece um fator importante aí, que o imperador Constantino, ele se converte ao cristianismo, né, e passa a permitir o culto dentro do Império Romano, né? O culto que era algo proibido passa a ser uma coisa legal agora. E a partir daí a igreja
continuou crescendo, só crescendo. E ali o Império Romano vivia em bastante conflito, né, entre eles. E já havia se rompido alguma vez, algumas partes, e depois se unia de novo. E quando foi no ano de 391, o imperador baixou lá outro decreto, onde a igreja católica se torna a igreja oficial do Império Romano. E daí ela tem o seu nome decretado, né, de Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra igreja, né, ela vem do grego, que quer dizer eclésia. Eclésia, ou seja, assembleia, reunião. Então ela tem o nome Igreja Católica Apostólica Romana. Católica também é uma palavra que vem do grego, que quer dizer para todos, universal. Então, é Igreja Católica Apostólica Romana. Católica, porque é para todos. Apostólica, porque vem dos apóstolos. E romana, porque passa a ter, a partir daí, a sua sede em Roma. Só que, a essa altura, né, já havia ali 3 vertentes da igreja. Só que essa altura já havia 3 vertentes da igreja, né? Uma ala ali centralizada em Roma, onde o Papa exercia toda a sua autoridade sobre toda a Europa. Tinha outra ala que ficava na cidade de Alexandria, no Egito, que era presidida por um patriarca. E tinha outro patriarca que dominava aquela área da cidade de Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. Então, acontece que mais tarde o Egito é anexado ao Império Muçulmano. Então aquele patriarca de lá dá uma balançada e mais tarde, com a invasão dos bárbaros, ele acaba caindo de vez, restando apenas o Papa em Roma, a ala do Papa em Roma e a outra ala de Constantinopla, né? E ali por volta do ano de 395, o Império Romano ele é rompido de vez, aonde fica a primeira parte Império Romano e a segunda Império Romano do Oriente. Então aquela ala de Constantinopla, ela rompe, né, com o Império Romano e forma 2 Impérios Romanos. Então, mas a igreja ali, ela continua ainda unida, né? Continua unida, porém tem algumas divergências entre essas 2 alas da igreja e essas divergências vai se acentuando, vai crescendo e se estende até o ano de 1054, quando acontece um fato importante, né, na nosso calendário, que aconteceu o cisma do Oriente, onde foi o rompimento de vez da Igreja Católica com a Igreja Católica do Oriente. Então, alguns anos antes ali foi eleito um bispo para ser o patriarca ali de Constantinopla, foi Miguel Cerulário, e ele começa uma campanha difamatória ali, né, contra Roma, contra a Igreja de Roma, e vai se acentuando até que no ano de 1054 o Papa acaba excomungando esse bispo, né, esse patriarca. E, em contrapartida, os bispos de Constantinopla excomungam o Papa também, tá? Excomungam o Papa também, né? Então, ali acontece o cisma do Oriente e, a partir daquele momento, é determinado a divisão da Igreja Católica. Então, depois ainda houve algumas tentativas de unificar de novo, mas que, porém, não deu muito certo e assim continua até hoje, né, essa divisão. Então, essa igreja
depois se tornaram as igrejas bizantinas ou as igrejas ortodoxas, né, que existe por aí até hoje. Então, uma coisa importante a gente frisar aqui, até o primeiro milênio, né, quando se fala igreja, está falando especificamente da igreja católica. Não existia outra doutrina, outra igreja, apenas a igreja católica. Quando falamos de igreja até o ano de 1500, estavam falando ainda só de igreja católica e igreja católica do Oriente, que são as igrejas bizantinas, as igrejas ortodoxas. Então, no dia 31 de outubro de 1517, um frei alemão chamado Martinho Lutero, ele começa a sua revolução, né? A Revolução Protestante. Na verdade, Lutero ele nunca quis criar uma outra religião, uma outra igreja, né? Lutero ele não gostava de algumas coisas que acontecia dentro da Igreja Católica, não gostava de algumas práticas, né? Uma delas era a venda de indulgências pelo Papa. O que é a venda de indulgências? O Papa passava em determinada cidade, em determinado local e oferecia, né, um papel, um testamento por um determinado valor, e aquelas pessoas que tinham um parente ali que tinha morrido e que julgava que ele estava no purgatório, você comprava aquele testamento ali e a pessoa supostamente saía do purgatório e ia para o céu. Então isso era a venda de indulgências e era uma coisa que o Lutero detestava dentro da igreja, era isso. E foi por causa disso que ele começou essa revolução. Mas o Império Romano nessa altura já existia muita briga política, já estava quase que insustentável manter o império ali, né? Os vários príncipes ali já estavam muito insatisfeitos com a cobrança de imposto, que era imposto ali pelo Papa, pelo rei. Então, eles já estavam muito insatisfeitos ali, né? Então, eles começaram a apoiar Lutero nessa corrida e incentivá-lo para que dali se formasse uma nova religião, né? Então, mais tarde, o Papa ali envia para Lutero, né, que é um membro da sua igreja, envia para ele um comunicado para que ele se retratasse. O Lutero se recusa a fazer isso e no ano de 1521, o Lutero é definitivamente excomungado da igreja, né? E para fugir ali das punições, né, sofridas por aquelas pessoas que eram excomungadas, um daqueles príncipes passou a abrigar o Lutero no seu próprio castelo, aonde ele tinha autonomia ali na sua província, né, e ninguém poderia... Ali as leis dele era que reinava, né? Então ele passou a abrigar Lutero ali no seu palácio, no seu castelo, e dali o Lutero se ocupa a traduzir a Bíblia para alemão e a criar algumas doutrinas, né? E a partir daí começaram a surgir novas doutrinas e depois começaram a surgir as novas igrejas, né? As igrejas evangélicas, que estão entre elas os presbiterianos, os anglicanos, os pentecostais, os batistas. Aí daí começaram a surgir novas doutrinas, novas direções, e hoje temos uma infinidade de igrejas, né, criadas.
Mas o que podemos frisar aqui? A igreja em si, todas as igrejas evangélicas que existem, elas são apenas um galho de uma árvore maior. E qual é essa árvore? É a Igreja Católica. Não adianta, se tirar a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, elas não se sustentam. Não estou falando isso para tirar os méritos das igrejas evangélicas, mas apenas quero falar que elas são apenas um galho de uma árvore maior. Até mesmo porque qual é o conceito maior da igreja evangélica? O que é que eles seguem? É a Bíblia. Quem foi que definiu que a Bíblia, que esses livros eram os livros sagrados e que eram os livros que ia ficar na Bíblia? Foi a Igreja Católica. Então, se você não acreditar na igreja se você não acreditar na igreja que deu legitimidade ao livro sagrado, como acreditar num livro sagrado? Então, esse é o meu entendimento, né? Também não posso falar que essa é a suprema verdade, mas pelo menos isso é o que eu entendo baseado na história, né? Porque às vezes as pessoas começam a falar de igreja A, B, C, mas não sabem a origem de cada uma. Acreditam que nasceram todas iguais, todas ao mesmo tempo. E não é bem assim que funciona, né?